Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. E não esqueça, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Eu sou Alexandre Bacelar, de Angra dos Reis. Tenho 54 anos, ex-testemunha de Jeová. A minha família era toda católica quando eu nasci. Nasci em 13 de junho, então eu ganhei até de presente um pingentezinho, cordãozinho com pingente, Santo Antônio Casamenteiro, e eu acreditava nisso. Tinha uma liberdade, podia agradar a Deus do jeito que eu queria, fazia as coisas que eu não me sentia triste, não me sentia depreciado. Não tinha problema de autoestima, não tinha problema nenhum. Nos anos 70 para 80, mais ou menos. Mas um dia fatídico, meu irmão, ele era muito adiantado para a época. Ele tinha 20 anos, mas parece que ele nasceu hoje. Ele era muito farrista, muito farrista. Não sei porquê. Não acompanhei esse fato do crescimento dele, que a diferença de idade era muito grande. Meu irmão se envolveu muito com muitas coisas complicadas, né? Sem regras, sem disciplina, diferente de mim. E ele passou a sofrer uma doença grave, foi a leucemia. O nome dele era Marcos Bacelar. Muito querido, muito amado pelas pessoas. Mas andava uma vida muito complicada, diversão excessiva, sem regras, sem pudor nenhum. E meu pai levantou ele umas 3 vezes, até ele contrair uma leucemia grave. Na 3ª vez o médico falou para ele, não traz mais, que não tem como fazer mais nada por ele depois disso. O senhor vai ter que amarrar ele, não tem jeito. Meu pai não conseguiu. Não conseguiu. Ele era um homem, era complicado para ele. E triste ao mesmo tempo, né? Ele sabia, com certeza, que ele ia morrer. Meu irmão morreu, tristeza danada. Meu pai levou ele em várias igrejas, de crente, macumba. Algumas das coisas eu até acompanhei. Eu era pequeno, eu acompanhei algumas coisas. Entendeu? Achando que ia curar ele de alguma forma. Não deu nada certo, então tanto minha mãe como meu pai, eles tiveram um pouco de desilusão. A culpa era toda do meu irmão, só que eles tiveram uma desilusão com Deus. Ficaram vulneráveis. O meu pai não passou a acreditar em nada até o momento. Mas a minha mãe acreditava ainda em alguma coisa. Então quando as testemunhas de Jeová bateram na porta dela, ela comentou sobre a morte do meu irmão, e as testemunhas se aproveitaram disso e passaram o ensino da ressurreição para ela. E ela então abriu o estudo e começou a frequentar, mas tudo para nós era maravilhoso, assim, tirando a morte do meu irmão, é claro, que a gente tinha liberdade, a gente brincava, a gente curtia aniversário, curtia os familiares. Era uma coisa, era incrível, era incrível. Eu posso falar que essa parte aí até eu estudar e ser testemunho de Jeová, foi magnífico, foi incrível. Conheci pessoas bacanas, tinha acesso a meus primos, meus tios, era maravilhoso. Mas a minha mãe começou a mudar e começou a perturbar meu pai. Enquanto meu pai ele não entrou, ele não aceitou, a gente conseguiu ter o meio termo da situação. Então eu participava de jogos estudantis. Cara, era incrível. Eu gostava da área militar, né, no regime militar, cantava sino nacional e tal. Aquilo ali para mim era demais. E a minha pretensão, inclusive, era ser militar. Eu tenho um tio que ele é aposentado, né, ele era da Marinha, é o Wilson. Então era perspectiva de vida, tanto de sobrevivência, de vivência, como também uma coisa que eu gostava. Mas
começou as coisas a complicar quando meu pai aceitou. Quando meu pai finalmente aceitou, olha, foi um balde de água gelada. Ele praticamente obrigou a gente a participar em tudo. Às vezes tinha jogos do futebol e tudo, ele começou a delimitar horários, a delimitar amizades. Rapaz, ele ficou pior do que minha mãe. E eu, né, pelo menos eu, né, não sei, não vou falar nem pelo meu irmão, pela minha irmã, vou falar por mim. Eu me senti totalmente travado. Só que eu era meio rebelde, né? Eu era meio rebelde nessa parte. Eu mesmo dentro do salão, mesmo estudando e tudo, eu namorava, eu fazia as coisas escondida, fazia, entendeu? Mas eu não estava nem aí para isso. Nenhuma regra, nenhuma nada, nem quando meu pai ou tipo de coisa, porque para mim era uma novidade. Isso não era regra de governo, não era regra do judiciário, entende? Eu era obediente a meus pais até onde eu devia ser obediente a eles. Agora, em questão de religião, entendeu? Fui praticamente obrigado a ser uma coisa que eu, na verdade, eu não queria. Parece que algo já estava me alertando. Tanto que eu não fiquei muito tempo. Eu não fiquei muito tempo lá, entendeu? Eu devo ter ficado aí uns 3, 4 anos, que eu não lembro de nada. Eu lembro de dia de batismo, não lembro de nada, entendeu? Questão de ostracizar pessoas, passava longe, jamais, entendeu? Quando eu me casei e tudo, as pessoas, desassociados, os associados, afastados, eles estavam todos no meu convívio, eu não estava nem aí para nada, para cargo, para isso, para aquilo, privilégio, não, cheguei a ser ministerial, mas eu não estava nem aí para isso. Se tivesse algum motivo deles me tirar o cargo ou até me desassociar, estava tranquilo. Estava tudo tranquilo para mim. Então isso para eles sempre foi um problema, porque o meu pai era ancião e tudo, e talvez eles nunca ficaram com dificuldade até de me punir por ter um controle maior sobre mim. Eles preferiram mais deixar eu me afastar e deixar para lá, né? Deixar para lá. Então foi mais ou menos esse o início da minha história triste, né? Dentro desse falso cristianismo, desse falso evangelho. Então, como eu estava falando, acabou a minha alegria. Perdi a amizade com meus primos, meus tios. Pararam de vir porque era uma perturbação em cima dos meus tios direto. Que tinha que salvar, que tinha que estudar, que tinha que não sei o que e tal. Meus tios, quando vinham para Anga, vinham aqui, passavam rapidinho e se hospedavam em outros lugares e ligavam para mim. Que ele via que eu era o único que não era ligado totalmente à religião. Então eles gostavam de ter meu convívio. Eu não perturbava eles com religião, com nada, nenhuma. Vivi uma vida muito tranquila com todo mundo. Com mundanos, desassociados, aposentados, pensionistas, com todos. Nunca discriminei ninguém. E nunca gostei de ver pessoas discriminando ou zombando de alguém. Para mim é inaceitável, para mim, do meu ponto de vista. Entendeu? Eu estou vendo que o sistema está agindo dessa forma. Tanto que a discriminação hoje é crime, né? Então acabou Natal, aniversário, amigos, parentes, sumiram todos da minha casa. Meus tios não vieram mais. Depois de um tempo eu consegui ver alguns deles, mas sabe, o reclame dele era exatamente esse. Rapaz, não tem como ir lá, meu sobrinho. Sua mãe, teu pai estão doidos com esse negócio de testemunho de Jeová, rapaz. Entendeu? O troço, eles estão quase ofendendo a gente. E era verdade, eu via isso. Ele se sentiu muito constrangido mesmo. Então se afastaram completamente de nós. Nós fomos começando a ver aquela vidinha em relação só aos irmãos. Só a testemunha de Jeová. Estou falando nós, né? Mas tirando eu. Porque eu continuei jogando meu futebol com os mundanos, eu continuei fazendo tudo que eu jogava com os irmãos também. Mas eu também jogava com os mundanos. Entende?
Então é dessa forma que foi o meu comportamento nessa época. Eu não estou preso a regras, nunca tive preso a regras. A minha regra é a minha consciência, o que Deus pensa e assim por diante. Entendeu? O que eu aprendi de pouco de valor dos meus pais, entendeu? O que eu aprendi em mim, o que estava em mim. Pecar, todo mundo peca, todo mundo erra. Agora o bonito é a gente tentar estar sempre lutando para acertar. E é uma coisa que a Torre de Vigia, ela, ao contrário, ela incentiva, ela faz a gente sentir o pior dos miseráveis, o pior dos pecadores do mundo. Que Deus não vai te destruir em algum momento, que você vai morrer fora no favor e você não vai ter a bênção da eternidade, porque é algo que todo mundo luta hoje. Hoje, todo mundo, todos nós nascemos para viver na eternidade. Isso aí foi incutido em nós. E a própria Torre de Vigia admite isso, mas ela não admite, né, a verdade de como isso vai ser feito. Ela prefere deixar as pessoas em pânico. Eu perdi muito dinheiro, muita chance na vida. Muita chance mesmo. Meu tio era capitão de mar-guerra, na ativa, meus tios, tudo bem de vida. Eles queriam que eu acompanhasse as coisas que ele fazia. Meu pai era da Receita Estadual, mas nunca se interessou em me colocar no ramo de alguma forma e tal. O negócio era ser pioneiro, né? Eu me casei cedo pra caramba, porque eu estava namorando, biscateando ali e aqui, e a pressão ficou grande. Aí quando a pressão ficou do meu pai, eu falei, ó, então é o seguinte, vou casar e tu vai me bancar. Que tipo, pô, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tem como não, velho. Aí ele pegou, falou, não, você arrumando a namorada, direitinho no salão, casando, eu te dou apoio. Aí eu casei, meu pai separou as casas aqui, morar com a minha mulher e tudo, entendeu? É só daquele tipo, né? Paixão pura, né? Na verdade, era só loucura. Na verdade, tipo, não vou falar que não tinha amor, mas, cara, era duas crianças. Era duas crianças casando. Então, espiritualmente, como diz a Torre de Vigia, nós éramos dois bebezinhos, se casando e tendo um filho. Aí, sabe, eu continuei a analisar as coisas, tudo me deixando muito triste, muito chateado, não tinha vida para nada, era o tempo todo, né, de pioneiro regular. Tomei a decisão de arrumar um emprego e tentar me desprender um pouco dessa situação. Fui questionado pra caramba, né? Lógico, né? Entendeu? Eles queriam que eu ficasse naquilo ali. Aí perdi de jogar no Vasco da Gama, porque o meu tio, ele era sócio acionista lá, sócio fundador, e na época teve uma promoção lá de sociedade que podia se colocar duas pessoas, dois adolescentes, para fazer o infanto, era o infanto juvenil, se não me engano, do Vasco da Gama. E meu tio veio um doido aqui, né? Porque meu pai, inclusive, era vascaíno doente. Era vascaíno doente, professo. Não mentia para ninguém. Ele pegou, olha, Bacelar, deixa o Alexandre ir morar lá comigo na Tijuca, para ele poder ter essa chance de, eu posso indicar duas pessoas e o meu filho vai e o Alexandre vai. Eles estão dentro do padrão da idade, eles podem começar a fazer uma carreira. E o meu pai, na mesma hora, negou, né? Atrapalhou todo esse procedimento. Meu tio muito chateado, mais um motivo que fez ele já não vir mais aqui, né? Já viu daí o religioso e havia também, porque eles gostavam muito de mim. Eles queriam dar um futuro para mim de qualquer jeito, nem que seja na Marinha, né? Que ele podia fazer uma indicação para uma escola naval, alguma coisa desse tipo, ou então para o futebol, né? Porque também eu não era tão ruim de bola assim, né? Então perdi serviço militar, não é isso? Perdi empregos, perdi as chances, perdi oportunidades, tudo para servir a essa organização.
E na verdade é uma corporação. Nunca mudei meu jeito por fé nenhuma, ou por fanatismo, ou por parcialidade, por vantagem. Perdi minhas melhores oportunidades. Perdi minha identidade. Não conseguia fazer minhas próprias escolhas. Virei sim um verdadeiro canalha da fé. Frio, calculista e com muita dificuldade de sentir empatia pelas pessoas. Felicidade, amor, passavam bem longe de mim. E esse foi o preço que praticamente eu paguei por esse controle mental, por estar associado a essa organização. É triste dizer, mas o exclusivismo, o radicalismo é algo real. E esse controle é muito real. As pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazem. São vigiadas o tempo todo. Pessoas de autoridade lá dentro buscam esses cargos honoríficos sem poder. Na verdade, só um poder paralelo para a religião. Que na verdade afeta a vida das pessoas e faz as pessoas tomarem atitudes absurdas. Que eles mesmos incentivam essas coisas. Quando eles mexem nas famílias, mexem na vida do trabalho da pessoa, a pessoa fica desempregada, não tem cultura, não tem nada. É uma coisa muito bem bolada, coisa mesmo que não é de Deus. Porque Deus é muito claro nas suas coisas. Cristo era muito claro nas suas coisas. A carga era leve, a dele não, é pesadérrima. Você não tem que se vestir como eles querem. Você tem que andar com o seu rosto como eles querem, com o seu cabelo como eles. Você não tem poder de decisão de nada. Você não pode trabalhar em lugar nenhum se você não tem que passar pelo crivo da torre de vigia. Entendeu? E nós sabemos hoje que eles são realmente uns hipócritas desgraçados. Desculpe o termo, mas pode colocar. Se puder, o canal puder botar, coloca. São um bando de desgraçados. E eles mesmos vivem esse tipo de vida e passam para os outros para não fazer. É uma hipocrisia absurda. Absurda e covarde. Quando eu e a minha mulher nos casamos, a gente já tinha... A gente era noivo e tal, eu visitava lá no Rio de Janeiro, né? Nós fomos além daquilo que não era para ir. Pelo menos na visão da torre de vigia. Né? Que para eles tudo é pecado, tudo é errado e não tem perdão de nada. Escondemos isso. Fiquei como pioneiro regular, eu e ela. Parece até comédia, né? E cheguei a ser ministerial, como pecado escondido. E mais ou menos 3 anos. Aí, depois disso, eu falei, sabe uma coisa, vamos confessar esse troço. Falei com a minha mulher, vamos confessar esse troço, cara, pra gente ficar melhor, né? Pra gente não, né? E a gente não acreditava que aquilo ali ainda não era prático. Aí confessamos. Eu lembro até hoje, uns anciãos, quando a gente estava saindo da reunião, ele falou assim, caramba, como é que eles conseguiram esconder isso tanto tempo? Que na verdade, ele estava querendo dizer assim, como é que o Espírito Santo deixou eles ficarem 3 anos em pecado e ainda tendo privilégios? Na verdade, é isso que ele quis falar. Só que ele falou isso com outro ancião lá, eu só saindo, mas minha orelha é bem grande e eu consegui ouvir ele falar. Chegou até a ser engraçado. Parecia que eu estava dando a entender que não tornou claro mais tempo, meus pais ficaram apreensivos. Mas depois levaram uma boa, porque na verdade não fomos nem desassociados. Só tiraram os privilégios da gente. Meu pai tinha uma história com eles, né? Meu pai estava na Receita Estadual, aqui os anciãos eram tudo amigos do meu pai, entendeu? Eu via como a torre de vigia funcionava, né? Para pessoas que eram bons contribuintes. Meu pai tinha vários envelopes, cara. Tinha vários envelopes. Entendeu?
eu ficava assustado. Falei, rapaz, que é isso? Que é para mandar para a obra do reino, para a obra para o salão, para não sei quem, entendeu? Eu ajudava muitos irmãos. Então, tipo, meu pai era intocável. Meu pai chegou a quase doar um imóvel aqui, onde eu moro, na frente do meu imóvel, que é a minha parte, para eles. Como o imóvel pareceu umas trincas, umas coisas qualquer, ele sabia que ia dar guerra, aí eles desistiram. Eles desistiram, a Torre de Vigia também, ó, tirou fora. Queria vender para quem? Entendeu? Então eles desistiram e ficou tranquilo. Hoje o imóvel está aqui e está servindo para o meu uso. Tenho um filho. Tive um filho, né, com essa primeira esposa. Depois eu me separei, porque a pressão era muito grande. Muito grande. Minha mulher ficava em casa, ela que mais sofria, que aquilo era uma cooperativa de família. E a gente era muito jovem, não suportou a pressão e nos separamos. E eu, mais uma vez, burlei a lei da Torre de Vigia. E a lei da Torre de Vigia dava motivos para a separação. E a gente não teve motivos. Eu separei porque eu não queria mais ficar naquela situação. Que eu perdi, eu senti falta da minha liberdade. Entendeu? Eu sinto muito até hoje isso pela pessoa que eu convivi. Mas a verdade era essa. É tipo assim, eu não vivi nada, né? Eu não vivi nada, que a Torre de Vigia, ela me tolhiu, e aquilo ali acabou comigo. Aí é onde entra a questão do caráter da pessoa. Eles, na verdade, eles criam pessoa para o mal. Esse tolimento, essas regras, esses requisitos deles, organizacionais, só fazem isso com o ser humano. Só fazem o ser humano ficar pior. Pior. Acaba com tudo de bom que a pessoa tem. Acaba com a alma da pessoa. Então dei fim ao relacionamento. Até então, todos acessavam a internet. Eu tinha um telefone na roça, já estava com outra mulher, e mesmo assim não fui desassociado, apesar que eu não estava indo ao salão mais, né? Que era um telefone só para comunicação. Mas aí aconteceu um fato. Nesse outro relacionamento, que também não deu certo, eu tive 2 filhos. E esses filhos começaram a ter, né? Primeiro estava tudo bem, era uma família, aquela coisa toda. Mas quando eu me separei dela, entendeu? Começou um inferno na vida deles e na minha. Ela começou a fazer chantagens emocionais, aquela coisa toda. Quando eu ia fazer a visita deles, ela não deixava, né? E assim por diante. Criou um clima muito pesado e meus filhos foram absorvendo tudo aquilo. Depois de um tempo, quando as coisas se acalmaram, né? Com certeza eu coloquei no conselho tutelar, na polícia, fiz o que eu tinha que fazer. Aí as coisas se acalmaram, meus filhos começaram a ser esculachados por ela. E eles me procuraram. Me procuraram pedindo ajuda. Eu, no primeiro momento, eu não queria não, né? Porque é complicado você estar num novo relacionamento e você não sabe nem quem são seus filhos mais. E realmente eu não sabia mesmo, né? Porque tipo assim, eu ia lá, visitava ele, participava das reuniões de escola. Eu fazia tudo que a mãe não fazia. Fazia tudo por eles. Ia nas escolinhas de futebol deles, dava apoio e tal. Aí eles vieram morar comigo. Passou pelo crivo lá do conselho tutelar, que a mãe estava maltratando, estava isso e aquilo e tal. Até hoje eu desconfio se é verdade ou não. Mas por ela eu acredito que alguma verdade tem. Aí dei apoio a eles. Ainda acreditando, né, que a sociedade, Torre de Vigia, pelo menos na questão moral, porque lá no lugar onde eles estavam tendo um problema lá. Meus colegas chegavam e falavam para mim, Bacelar, fica de olho nos meninos, os meninos são meninos bons, mas eles estão fazendo arte. Isso não é prático, isso para crimes maiores pode ser perigoso. São pessoas que gostavam deles e não queriam uma situação dessa. Então eu, além de eu ensinar do meu jeito, eu achei que a organização poderia ajudar neles também a questão comportamental. E então
Eles pegaram, abraçaram a causa, não, um até gostou, o outro não gostou muito não. Perdeu o aniversário, tudo que ele gostava. O outro já dançava conforme a música, onde era mais prático para ele. Porque já fazia um pouco da parte do caráter dele, né, do que ele aprendeu lá em convivência com a mãe dele. Então, o que acontece? Ele começou a se associar com os irmãos. Os irmãos iam, na época eu vendia comida, marmita, então alguns irmãos passavam lá e tal, né? E conversavam comigo, tipo assim, né? Para que eles estudassem, né? E tal. Então eu peguei 2 pessoas na minha confiança e deixei eles estudar. Eles estudaram, mudei de endereço, vim para a minha casa, né, onde eu morei desde os 7 anos de idade, para um lugar melhor, né, mais tranquilo. Então, enquanto eles estavam estudando, eles estavam mais ou menos. Eles sabiam que eu tinha pedido uma carta de dissociação, e eles com certeza já estavam perguntando lá aos anciãos, os anciãos já estavam prometendo mundos e fundos para eles, né? Inclusive, primeiro para o maior, para o mais velho, lógico, né? O mais novo ainda ficou 1 ano ainda. Fez as perguntas, mas não conseguiu passar nem na... Acho que ele talvez não estava querendo, mas ao mesmo tempo estava. Que a associação deles era boa. Tinha carro, tinha passeio, tinha vantagens, né? Tinha alguns tipos de vantagem. Tanto que ele teve muita dificuldade de ir embora, porque os irmãos falaram para ele não ir embora assim para o Rio de Janeiro, lá para ficar morar com a mãe dele lá. Foi para onde eu vi, fiz um acordo com ele deles irem para lá. Então você vai vendo só como é que as coisas vai aparecendo. Então esse problema todinho que houve aqui em casa me fez questionar o que estava acontecendo. Porque tudo que eu estava passando para eles estava vindo ao contrário. A moeda de troca não era a mesma. Eu estava ensinando eles a não discriminar ninguém, a não ter problema com ninguém. Uma vez eu lembro, o mais velho, que agora é casado, ele estudava num colégio aqui próximo, e eu estava passando por um posto de gasolina e tinha uma lanchonete. Eu falei para ele, e aí eu sei que ele ia na casa dessa irmã, que ele gostava dos pais, inclusive da irmã. E a menina também estudava no colégio dele. Não era na mesma sala, mas estudava. Eu perguntei para ele, eu falei assim para ele, meu filho, a fulana está bem ali fazendo um lanche com a mocinha. Por que você não vai lá fazer um lanchinho com ela? Eu te dou o dinheiro para você ir lá e pagar o lanche e, fica lá de boa, lá conversando com as meninas. Ela estava com uma menina, não estava? Olha a resposta dele. Estava. É uma menina assim, assim. Eu falei, é essa mesmo. Ela falou assim, ela é sapatona. Então você vê como é que ele já estava absorvendo já os trâmites organizacionais. E isso acabou sobrando para mim. Porque eu era afastado e tinha pedido carta de associação. Ele começou a me tratar, tanto ele como o menor, ele induziu o menor também. Não vou dizer que o menor está ameaçando, não. Os dois não, né, tem problemas. Aí ele pegou e colocou o menino. Os dois começaram a me ostracizar dentro de casa. Chegava em casa, não queriam sair comigo mais e tal. Eu mesmo entendendo o posicionamento deles, eu pedia pelo menos para eles dar uma volta comigo, dar uma pescada comigo, 1 vez por semana. Olha só, na minha casa, hein? As irmãs vinham aqui dar estudo na minha casa. Eu saía para elas entrar. Então eu mantinha aquele padrãozinho ali, porque na nossa época, nos anos 70, 80, entendeu? Não tinha essa política de agora, da pessoa não falar com pai, com mãe, essa coisa absurda, né? Entendeu? Não vou dizer que na época já era absurdo, lógico que era, mas hoje está pior. Hoje piorou esse tipo de situação. Hoje a ordem está vindo direta mesmo para mandar botar filho para fora, botar pai para fora, abandonar a mãe, abandonar pai, abandonar a avó. Entende? Coisa cruel, muito cruel. Então eu fiquei, tipo, na minha casa, né, o patriarca sendo ostracizado pelo filho.
Aí eu não suportei a situação. E na medida que eu tomei, que não foi tão ruim, né? Não foi tão ruim, foi boa, porque era tudo que o meu menor queria, era exatamente isso. Né? Que ele ia morar com a mãe dele e tal. E eu falei a mesma proposta pro outro. Apesar que o clima aqui não ficou muito bom na época. Então ele pegou e falou, olha, para casa da minha mãe eu não vou, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, já passei um perrengue com ela, isso e aquilo, tá certo? Eu vou ficar por aí. Aí ele ligou para os irmãos dele, do salão, os irmãos deram uma guarida rápida para ele e ele ficou por aí. Por aí que eu falo aqui em Angra dos Reis, mas próximo de mim. Mas não na minha casa. Eu não tenho como ver com pessoas assim. Deus me livre. Eu não fui feito dessa forma. E não aceito esse tipo de manobra de maneira nenhuma. Como eu falei lá no início. Não aceito ninguém tomando conta das decisões da minha vida. Entende? Então eu era uma testemunha de Jeová, mas que eu fazia as coisas do meu jeito. E acabou. Até na época que eu era pioneiro regular, né, que hoje eu posso confessar sossegado. Né? Eu estava fazendo tudo errado mesmo. Entendeu? Quando eu era pioneiro regular, em várias vezes, eu botava 90 horas lá e tinha feito 20. Ia pra casa de uma pessoa, chegava lá e ficava lá, mó, sabe, amizade, papo, conversa, entendeu? E anotava 10 horas num dia só, entendeu? Então eu não estava nem aí para isso, estava nem aí. O meu problema com as pessoas era manter o mínimo de dignidade, o mínimo de sanidade, o mínimo de altruísmo com as pessoas. Não com o que a torre pensava, com os anciãos pensavam, com outras pessoas pensavam. Não estava nem aí para isso. Não vou deixar de dizer que eu não vou convidar para ir para o salão. Lógico, isso aí era o proforma, né? Tinha que fazer, entendeu? Mas eu não era habituado dessa forma. Tanto que agora, depois desse tempo todinho, eu longe das informações, longe da internet. Quando aconteceu esse problema, eu então comprei um celular para mim, botei internet e fui ver o que estava acontecendo. Em 2019. Meus filhos não falam comigo em 2 anos. Já me chamaram de tudo quanto é tipo de nome. Tem um que falou até que eu sou maluco. Aí então eu descobri então a verdade da desassociação e dissociação e a discriminação que meus irmãos têm sofrido desde a minha época. Agora de uma maneira mais acentuada a partir de um tempo para cá, que eu estava totalmente fora. Morava na roça, estava tranquilo, vendo a minha vidinha lá, no melhor possível, sabe? Lidando bem com as pessoas do mesmo jeito e continuando do mesmo jeito, mesmo não sendo desassociado, tratando os irmãos totalmente normal. Normal. Aí eu consegui entender que eles estavam sendo manipulados pelas reuniões. Os anciãos não estavam chegando para eles, talvez, direto, olha, você vai ter que sair fora de casa, vai ter que se afastar do seu pai. Eu ainda boto a minha mão no fogo, que eles não estavam fazendo isso, mas na tribuna estavam fazendo. Eu nunca vi uma época de falar tanto de apostasia, de desassociado, como está agora. De manter distância dessas pessoas. De ser tratado como mortos. Como já mortos por Deus. O meu filho chegou uma vez e falou para mim aqui, veio de uma reunião, aí todo jururu. Poxa, deve ser muito triste, né? Um Armagedon chegar e ver um parente da gente morrer. É simples assim. Um garoto de 17 anos, totalmente manipulado, totalmente lavadamente. É impressionante o poder que esses caras têm. Isso não é de Deus. Mas existe um Deus por detrás disso. E um Deus também, de certa forma, muito manipulador. Perigoso. Muito perigoso. Porque eu nunca vi ter tanta influência nas pessoas. Apesar que eu sempre tive um pensamento comigo. Eu sempre achei o inimigo de Deus, o Satanás, o diabo, eu sempre achei ele um psiquiatra de alto nível. E ele está passando essa psiquiatria
para esses caras, para esse corpo governante. Porque eu nunca vi fazer a mente tão bem feita como para uns até enjoa. Por exemplo, quer ver? Eu, quando li as publicações da sociedade, quando eu tentava ler, né? Eu esbarrava no Moisés maior, no João Batista maior. Aquilo me enojava. Aquilo não fazia a minha cabeça. Mas das pessoas já faz. Rapaz, eu vejo ancião falar as orações para abençoar o como governante. Vi várias vezes isso. Chega a ser assustador. Assustador o poder mental que esses caras têm sobre os irmãos. É muito assustador. Eu vi um desassociado. Aí eu fui comentar o problema que eu tive com meus filhos. Aí ele pegou e falou, sei lá, a mesma coisa, olha só o que minha filha fez comigo. Ele todo revoltado. Eu falei, o que foi, cara? Aí ele, poxa, minha filha se batizou. Aí, pô, eu sozinho com ela, né? Um local que ninguém estava vendo. Fui apertar a mão dela, dar os parabéns para ela, falou assim, apontou na minha cara e falou assim, ó, não falo com desassociado. Rapaz, eu falei assim, abriu-se a porta do céu. Aí eu fui começar já a falar com ele alguma coisa do que eu aprendi a respeito do corpo governante. O cara quase me bateu. O cara quase me bateu. Só faltou me bater. Que poder é esse que esses caras têm sobre uma verdade que não existe? É um poder muito colossal por detrás disso aí, que manipula as mentes humanas. E usam esses caras para isso. E eles são felizes em fazer isso. Alguns vídeos que eu vejo deles, eu vejo uma áurea muito ruim nesses caras, desse corpo governante. São pessoas do mal. São pessoas perigosas, assustadoras, covardes. E veem pessoas morrerem, veem pessoas ser manipuladas a um ponto de chegar a se suicidar, de ver pessoas minguar, ser sugado, não tem nem como se sustentar, que tudo é errado para eles. Mas faz parte do trâmite da enganação. Faz parte do trâmite da enganação. Ele se doar para eles e eles ficarem muito bem. E o resto se vire para lá. Tentei voltar uma vez, fiquei sozinho, né? A segunda separação, a minha ex-família foi toda embora, né? Para Minas Gerais. E eu fiquei tranquilo. Chateado, mas tranquilo. Então, o que eu fiz? Bom, vou voltar pro salão devagarzinho. Mas, rapaz, é como se aquilo ali não era para mim mais. Não era para mim. Se eu tivesse tido acessibilidade à internet muito antes, rapaz, eu já estava um ativista há muito tempo. Eu jamais teria deixado meus filhos entrar nisso. Eu jamais teria colocado pessoas para dentro. Eu jamais teria servido a estes homens. Entre aspas. Homens, entre aspas. O corpo governante, ele acaba com o financeiro, o físico, o espiritual e o emocional. Agora eu entendo por que a nossa alma fica tão despedaçada. Agoniza. Tanto diante desses ensinos praticamente colocados na mente da pessoa de maneira forçada. E agora entendo do porquê
As ex-testemunhas de Jeová e as testemunhas de Jeová atuais estão doentes. Doentes de todos os tipos. E a alegria acaba. É o contrário do Congresso. Não perca a alegria, alguma coisa assim, né? Entendeu? A alegria já acabou. Quando a pessoa entra para o salão e se batiza, acabou a alegria da pessoa. E as pessoas têm que se convencer disso. Tem que se convencer disso e sair a tempo. E quem é estudante, não entrar. Mantenha amizade. Tem que haver uma mudança nessa situação. Os desassociados, conselho que eu dou, não voltem, não se sintam mal. Essa vida não é de Deus. Essa organização não é de Deus. Se vocês continuarem, vocês vão continuar infelizes e vão continuar pecando, continuar infelizes, continuar pecando, continuar infelizes. Quer dizer, vocês vão ter morte dupla, praticamente, né? Uma morte dupla. Vão morrer no desfavor do Altíssimo, de Cristo. Testemunha de Jeová, ativa. Meu conselho, acordem. Minha família nunca foi a mesma depois que nós passamos a ser testemunha de Jeová. O amor acabou. Acabou. E nós ficamos numa situação muito ruim. Com a morte de meu pai e de minha mãe, a situação ficou muito difícil. Os espíritos colocados, ensinados para a gente, piorou. Pessoas se tornaram gananciosas, querendo atropelar os outros. Pessoas da minha família passaram necessidade e com dinheiro pra caramba, só na mão de um. E os outros não estavam nem aí para os outros. É isso que acontece. Eu acho que não é esse tipo de gente que vocês querem se tornar. Não é esse tipo de jeito. Olha o Cristo como é que fazia. Amava todo mundo. Não discriminava ninguém. Gente, analisa só uma coisa. Faça essa pergunta. Se Cristo tivesse uma família normal e um membro fosse desassociado, o que vocês acham que ele faria? O que vocês acham que ele faria, gente? Dá para ficar até sem resposta, né? Fica difícil responder. Fica difícil responder. Por quê? Porque o orgulho que está dentro de nós não admite que Cristo não levaria nada disso em conta. O amor do Pai é enorme. É enorme. Não é igual ao nosso. O nosso pensamento não é igual ao de Deus. Cristo é o espelho. Olha para Ele. Vê quem é Ele e tentem agir da mesma forma, assim como eu estou tentando. Não está fácil não, tá? Está fácil não. Porque é muito, é muita sequela. Muita sequela. Eu tenho certeza que foi por causa das testemunhas de Jeová. Absoluta. Absoluta. Entendeu? Mas eu estou conseguindo. Hoje eu estou bem mais feliz. Hoje eu sei que eu peco aqui, amanhã ali eu conserto. Hoje eu sei que a minha esperança não está baseada em obras. Ninguém pode ter obras absurdas de chegar lá.
Eu tenho obras absurdas aqui, ó. Né? De bondade, disso, daquilo, aquilo outro, relatório de pregação, não sei o que, pronto, eu tenho mais chance de entrar. Hoje eu vejo que não é dessa forma. Isso é só engodo, enganação. Ninguém merece nada. Todos nós somos pecadores imperfeitos. Nós temos que procurar fazer o que é certo, só isso, mais nada. Fazer mais caridades, demonstrar um altruísmo, amor ao próximo, sabe? Se viver em atividade, realmente ajudar a pessoa. Afinal de contas, foi o que Cristo fez, o que Cristo ensinou. Então hoje, eu me sinto muito mais feliz, entendeu? Em estar nessa posição e ter mantido essa atitude. E passa longe, entendeu? Hoje eu posso caminhar, ir para lá, ir para cá, entender por que as pessoas julgam ou não julgam. Estou tranquilo. E as TJs hoje, elas abaixam a cabeça para mim. Era o contrário, eu ficava, né? Tipo, meio sem jeito, né? É o natural, né? Mas hoje não. Hoje eu levanto a cabeça e eles abaixam a cabeça. Porque, na verdade, eles nunca ajudaram em nada. Eles nunca procuraram avaliar que eles estão mudando, estão sendo pessoas ruins por causa da torre de vigia, por causa do corpo governante. Um corpo governante que se autoproclamou corpo governante. Eram escravos e agora viraram governadores. O salário deve ter aumentado. Não é verdade? Então, gente, não vamos se iludir. Então, pessoal, descobri tudo sobre a organização. Seus pecados, cobrança de indulgências, enganos perversos e maldades. Mesmo com informação sobre regras, desde a década de 90 e agora em 2019 ela se concretizou. Finalmente eu abri meus olhos. A consciência e o bom senso ainda era de certa forma respeitada nos anos 80. Não havia essa marcação não, igual há hoje. Então eu vejo que realmente os interesses deles estão sendo, eu estou vendo que estão sendo ruídos, estão sendo minados. Questão do sangue, questão da desassociação. Levaram pessoas à morte. Isso é real. Isso é radicalismo. Isso é preconceito. Tudo que está sendo punido hoje pela lei, que não é para acontecer, está acontecendo dentro da religião. Que na verdade é seita, né? Porque quem manda lá é homens, não é Deus. Então lutem pela fé. Desvie desse caminho. E não ser covarde. Fale com eles. Converse com eles. Tentem ajudar eles. Porque afinal de contas são pessoas. Estão sendo enganadas, estão sendo iludidas. Muitas pessoas conseguem sair dessa situação quando leva um baque na vida. Né? Como eu tomei. Por causa desse baque eu consegui acordar. Mas eu acordei e tomei uma atitude. Tem gente que está acordando, mas não está tomando atitude. Hoje eu vou te falar com sinceridade. Eu não estou nem aí.
para filho falar comigo ou deixar de falar. Agora, sabe por quê? Porque a vida dá voltas. Você quer ver um exemplo? Meu filho casou. Olha como é que a gente se encontra lá na frente. Eu tenho certeza que ele vai ter um... Pode acontecer que não. Mas vamos dizer que ele tem um filho. E aí, como é que ele vai fazer para afastar o meu neto ou a minha neta de mim? A vida dá volta, gente. É um ciclo vicioso, pro bem e pro mal. Para ele vai ser pro mal, mas para mim vai ser pro bem. Se eu tiver um neto, filho dele, eu vou ter acesso a essa criança. Entendeu? Que a lei me faculta isso. E ele vai ficar tristinho. Então a gente tem que tomar atitude, mesmo que isso doa, e procurar realmente ficar no ativismo, tentar tirar essas pessoas de lá, denunciar, ajudar os canais. Os canais nos ajudam a beça, e a gente tem que ajudar eles também. Toda a informação que for relevante, passar para eles, os irmãos. Temos que fazer alguma coisa. Porque como ensinou a Torre de Vigia, aquilo que a gente aprende, a gente não pode aguardar para nós. Se a gente vê uma pessoa tropeçar, a gente tem que tentar ajudar. Mais tropeço do que estar dentro da organização, não existe tropeço maior. Não existe tropeço maior do que eles estarem lá dentro. Temos que ajudar essas pessoas. E aqueles sinceros, com certeza, vão tomar o caminho certo. Hoje, 2020, passando para 2021, a mim é um ano maravilhoso. Fiquei muito chateado, muito aborrecido de ter sido enganado. Né? Como eu falei, perdi muita coisa, coisas boas, muito boas. Mas hoje, estou totalmente liberto, totalmente feliz. Eu tenho uma liberdade, eu posso falar até baseado num livro deles, Liberdade dos Filhos de Deus. É desse jeito que eu me sinto. Totalmente liberto. Sem um resquício. E o que é mais interessante, hoje eu posso ter acesso a tudo que eu quero. Tudo que eu quero para mim, que pode dar sentido à minha vida. A filosofia, a história, a geografia. Coisas que a gente estava sendo tolhido para fazer parte do nosso crescimento. Fazer parte dos nossos estudos para poder ter uma vida melhor. Ser alguma coisa que possa somar diante da sociedade. Aproveitem, estudem, leiam, vejam vídeos, sei lá de que forma for. Cresçam e vamos lutar por essa causa. Eu agradeço muito a todos que estão me ouvindo. Não detalhei muito a minha história, mas já é o suficiente, eu acho. Então agradeço ao canal aí do Fomos Testemunhas, um canal, assim como dos outros irmãos, são um canal sério. E quem precisar de ajuda, procure esses irmãos. Não tenham dúvida de que seguir a Jesus Cristo, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a melhor forma de vocês serem felizes. Não seguir uma organização com regras. E se aprofunde, quem é TJ, se aprofunde na história. Se aprofunde na história da própria organização. Veja o que eles ensinavam.
Vê quantas mudanças tiveram. Vê quantas pessoas foram prejudicadas pelas regras. Regras que antigamente existiam, que depois passaram a não existir. E que voltaram a existir de novo. Isso é loucura, gente. Isso é muita loucura. Testemunha de Jeová. Aprofundem. Tire esse orgulho narcisista de si que foi botado em vocês. Sejam humildes. Eu era assim com vocês. Só que quando eu vi a verdade, eu acordei na hora. Eu acordei na hora. Eu não fiquei assim, não é isso. Não pode ser. Não. Eu vou prestar atenção nisso, mas não. É isso? Que covardia é essa? Nós ensinamos as pessoas a nossa verdade, que nós acreditávamos. Tiramos pessoas do mundo deles para vir para o nosso. Agora está na hora de nós acordarmos. Não sejamos cegos, gente. Eu agradeço a todos. Um abraço aos irmãos e amigos e simpatizantes que estão nessa justa luta para apresentar a verdade dos fatos às comunidades. Um abraço. Fomos testemunhas de Jeová.